Olá pessoal, está no ar mais um Se Amiga Responde. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante, a recente lei aprovada Combustível do Futuro. Estamos ao lado do nosso presidente, Mário Campos, que vai nos ajudar a entender esse programa que coloca o Brasil na liderança mundial da transição energética. Presidente, sabemos que o setor de transporte é um dos principais emissores de gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas. Conta pra gente o que é a Lei Combustível do Futuro e como ela se relaciona com essa realidade. Um diferencial do Brasil é justamente conseguir produzir a partir da produção agrícola e o processamento dessas matérias-primas, o que a gente chama de agroenergia, que é o que a gente conhece aí como os biocombustíveis, ou seja, a gente consegue produzir no campo de forma eficiente, de forma sustentável, depois processa nas agroindústrias e produz aí combustíveis, energia para a nossa sociedade. E o que o Brasil fez ao longo dos últimos anos? Ele descarbonizou a sua matriz de transporte. Ou seja, então, os níveis hoje do Brasil em termos de emissões da nossa matriz de transporte são muito pequenos quando comparado com o restante do mundo, justamente porque o Brasil fez seu dever de casa, seja com etanol, seja com biodiesel. Então nós já temos um avanço muito grande nesse processo. A Lei Combustível do Futuro traz uma possibilidade de a gente intensificar esse processo ao longo dos próximos anos, produzindo não só os combustíveis que a gente já está produzindo, utilizando, mas também outros em outras áreas. Mas ela inova também um ponto extremamente importante. Quando a gente fala de emissões, é muito interessante a gente começar a ter um olhar amplo do processo. Então pega, por exemplo, um veículo elétrico puro a bateria. Um leigo vai falar que aquele veículo não tem emissão, porque não tem um cano de descarga. Então ele não tem emissão, mas não é verdade. A gente tem que entender como é que a energia que aquele veículo está utilizando, como é que ela foi produzida. Ela veio de uma fonte renovável, ela veio de uma fonte fóssil, então é muito importante que defina isso. Na Europa, por exemplo, boa parte da energia elétrica produzida lá vem de origem fóssil. E aí você está utilizando uma energia suja dentro do veículo elétrico. Então, ou seja, há emissão nesse processo de produção de energia. E mais, a gente também tem um processo de emissão na produção dos componentes que vão ali naquele veículo, seja ele elétrico ou a combustão. Então, a bateria, por exemplo, a bateria depende de minerais importantes, tem que ver de onde vêm esses minerais, a forma, ali é uma estrutura química, uma forma como é que ele foi produzido, a intensidade de energia, que tipo de energia foi utilizado, e depois nós temos o descarte de toda essa estrutura, de todo esse veículo. Então, até hoje, o mundo verificou a questão das emissões, o que a gente chama de tanque à roda. Ou seja, tem um cano de descarga, você vê ali o que está saindo daquele cano de descarga. No caso do elétrico, não tem um cano de descarga, então você define ali o nível de emissão. A partir da Lei Combustível do Futuro, o Brasil inova, é protagonista no processo. A gente cria no primeiro momento o que a gente chama do poço à roda. Ou seja, além de ver a questão das emissões ali no veículo, eu vou até onde essa energia, esse combustível está sendo produzido, vou quantificar qual é as emissões e vou colocar no ponto final. E no período futuro, já definido em lei, a gente vai ter do berço ao túmulo, que é todo esse processo de como todos os equipamentos, as peças do veículo foi produzida, e depois a questão da energia e depois a questão do descarte. Então o Brasil inova nesse processo, entrega para a sociedade uma forma de medir que é muito mais justa nessa questão. Então, ou seja, nós vamos ter realmente com a Lei Combustível do Futuro e junto com outras políticas públicas que tem no país, uma forma de medição muito mais correta. Outro ponto interessante dessa lei é o aumento do percentual do etanol anidro na gasolina. Como que isso vai funcionar, como que vai impactar o consumidor e quais são as vantagens dessa medida? Olha, a lei trouxe como ela tem o objetivo justamente de aumentar a produção e o uso de biocombustíveis na nossa matriz, transporte, para continuar esse processo de descarbonização, dentro desse conceito que eu já expliquei. E um desses pontos que foi colocado foi justamente o aumento do percentual de mistura de etanol anidro na gasolina. Hoje, o nosso nível de mistura é de 27%. Pela lei, nós podemos chegar a 35%. Na legislação, está definido que, para que isso ocorra, tem que ser feito testes que comprovem que realmente a nossa frota pode receber um nível de mistura além dos 27% que hoje é estabelecido. Quando foi testado, por exemplo, 27%, foi testado 30%. E naquele momento já se identificava que nós não tínhamos nenhum tipo de problema com relação
a utilização do nível de mistura com base em 30%. Mas mesmo assim, outros testes vão ser realizados para se definir agora, nesse momento, que os 30%, por exemplo, pode ser utilizado. Realmente, os 35% nunca foi testado aqui no Brasil e precisa passar por um processo rigoroso de teste. É isso que vai acontecer, né? Então, o governo brasileiro sabe que precisa realmente identificar, fazer os testes. Obviamente, o objetivo da política pública é aumentar a produção e o uso de biocombustíveis e, é claro, o etanol tem um papel fundamental nessa mistura. Ele tem uma octanagem maior, ele possibilita quem trabalha com motor a combustão poder desenvolver motores cada vez mais eficientes. Isso é muito importante hoje no Brasil. Motores de combustão que estão sendo questionados aí ao redor do mundo, né? Alguns países anunciando o seu fim, mas aqui no Brasil ele pode ter e vai ter motores mais eficientes dentro da utilização, por exemplo, de uma gasolina que é a mais verde do mundo. Se hoje ela tem 27%, é a gasolina mais verde pelo mundo. Amanhã, podendo chegar a 35%, ela vai ficar ainda mais verde e dessa forma você continua esse processo de descarbonização, que é o objetivo maior de muitas pessoas, né? Muitos países, governos, empresas, ou seja, a sociedade como um todo busca uma mobilidade sustentável, né? Mais verde e também uma descarbonização dos processos produtivos. Presidente, você citou aí muito sobre a questão da descarbonização. E um dos setores que mais vai sofrer, né, é o setor aéreo, porque não é um processo simples, né? Então explica pra gente como o etanol pode ser protagonista nesse cenário. O setor aéreo é muito interessante porque não são muitos players, né? Nós temos pouquíssimos produtores de aeronaves, né? A indústria que produz aeronaves, ela é bem limitada. E nós temos também as companhias aéreas que estão ali localizadas nos países, mas também não são muitas, né? Se a gente observar principalmente essa aviação maior, os líderes de mercado, a gente observa que não tem uma quantidade grande. Então eles se juntaram e tem um acordo entre eles, né? Um acordo perante a sociedade, perante o mundo, que eles precisam descarbonizar, né? E para fazer isso, não é simples dentro de um avião, né? Você vai trocar aquela tecnologia daquela aeronave, é melhor que você utilize a mesma situação, a mesma característica dos combustíveis que hoje são utilizados, no caso o querosene de aviação, mas produzir de uma forma mais limpa, eficiente, limpa e descarbonizada, né? Então aí daí que surge o SAF, né? Que é o combustível de aviação sustentável. E a Lei Combustível do Futuro traz justamente um mandato de SAF. Isso pode promover a produção e com certeza vai promover a utilização do SAF no Brasil. E qual que é a notícia boa, né? No caso do setor de etanol? Uma das rotas mais promissoras que nós temos para a produção de SAF no Brasil e no mundo é a partir do etanol. Então, seja aqui no Brasil, seja em qualquer localidade do mundo, nós podemos ter no futuro um combustível de aviação sustentável, que é um produto exatamente igual, com a mesma especificação daquele utilizado nas aeronaves atuais, produzido de uma forma sustentável, quem sabe aí a partir do etanol. Fala-se muito também sobre a eletrificação, né, de veículos leves, pesados, inclusive utilizando biocombustíveis, né, como uma alternativa sustentável. Mas outro ponto importante da lei é a descarbonização nos veículos pesados. E explica pra gente como isso vai acontecer na prática. Olha, de fato, né, a descarbonização dos veículos pesados ela é muito complexa. O próprio nome diz, né, os veículos são pesados. A estrutura, por exemplo, de uma eletrificação desses veículos demandaria baterias enormes, né? Nós estamos falando de caminhões, ônibus e toda essa estrutura. E a Lei Combustível do Futuro traz também as soluções para esse segmento. Você tem já hoje, dentro da área que utiliza óleo diesel, você tem a possibilidade também de aumentar o percentual de biodiesel no óleo diesel. E por fim, tem uma novidade. Eu acho que essa novidade é muito interessante, que é o biometano. O biometano também, a lei também trouxe o mandato de descarbonização do biometano. E aí a possibilidade de você intensificar cada vez mais a produção de biometano e a utilização de biometano no Brasil. E onde está o potencial da produção de biometano no Brasil? No setor de cana-de-açúcar. Nós temos um resíduo aí da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, que é a vinhaça, e também junto com outros resíduos da indústria do etanol e do açúcar, no caso o tratamento caldo, que é a torta de filtro, que podem ser grandes insumos para a produção de biometano nesse segmento. E essa produção, gente, está no interior do Brasil, interior de São Paulo, interior de Minas, interior de Goiás, do Mato Grosso do Sul. Ou seja, a gente está falando de uma das regiões mais produtivas do Brasil em termos do agronegócio, né? Então nós poderemos ter no futuro verdadeiras rotas verdes, né, com a utilização de biometano no segmento de pesados, o que vai reduzir bastante as emissões desse segmento
e dando a oportunidade no Brasil da gente ter aí a intensificar a utilização do gás, né, pelo setor de transporte pesado. E se você intensificar a utilização do gás no setor de transporte pesado, você entra com biometano para fazer o quê? Para tornar o gás verde, né? Não é isso que a gente está observando. Quem sabe no futuro a gente vai ter então essas rotas verdes, a utilização de biometano em toda essa frota. Bom, chegamos ao fim, né, de mais um episódio repleto de informações relevantes e importantes que impactam, né, não somente o presente, mas também as futuras gerações. Obrigada a todos que nos acompanhou até aqui, né? Continue mandando as suas dúvidas lá em nossas redes sociais e até breve.